chega um momento na vida de todo professor que a gente vai ter que falar dele. Present Perfect. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Oi, gente, tudo bom? Então, como vocês já devem ter visto, o tema da aula de hoje é Job Interview. E para essa aula eu separei 5 perguntas que são frequentemente perguntadas. A gente vai discutir como respondê-las enquanto a gente entra aí numa parte gramatical e aprende aí alguns vocabulários. Então é isso. Vamos lá? Mas, teacher, a gente já não falou sobre isso no primeiro semestre? Inclusive a gente também trabalhou currículo, né? Só que aquela aula era uma parte mais focada na escrita. Essa parte vai ser mais focada na fala. Então, gente, essas perguntas elas foram selecionadas se baseando dentro de um certo contexto. Então, claro que tudo tem que ter uma contextualização. Por exemplo, para chegar a essa primeira pergunta, sim, eu preferi pensar que vocês estariam numa situação na qual já tivessem feito uma entrevista em português e agora a entrevista vai mudar para o inglês. E a pergunta que seria feita nesse sentido seria algo como: Do you mind if I interview in English? Do you mind if I interview you in English? Arrepiou aqui, arrepiou aí. Você se importa se eu te entrevistar em inglês? E bom, eu acho que, na minha opinião, se chegou nesse nível, eu acho que a resposta tem que ser algo que só vai, só vamos. Mas e aí, professor, o que eu posso responder nesse caso? Prefiro português. Possíveis respostas. No, that's okay. No, I don't mind at all. No, let's do it. Let's go. Mas acho que as duas de cima são mais formais. Então, gente, agora é sério. Às vezes o entrevistador pergunta How good is your English? Para se referir a quão bom é seu inglês. Claro que não dá para ficar dependendo disso. Caso não pergunte, é bom falar sobre isso. Mas caso haja essa pergunta, é sempre muito importante ser sincero, tá? Então, assim, eu sempre encorajo a falar sempre a verdade. Mas vamos discutir aqui agora um pouquinho sobre as opções de resposta. Olha só. My English is good. I can keep a conversation without any problems. Vou repetir. My English is good. I can keep a conversation without any problems. O que significa que meu inglês é bom. Eu consigo manter uma conversa sem qualquer problemas. Claro que dependendo da situação de vocês podem trocar um adjetivo, my English is great, or my English is not so good. Porém, também há outras formas de se referir a níveis linguísticos da língua inglesa. Olhem só essa frase. I understand better than I speak, but I am improving. Tipo, caso vocês queiram dizer que algo não soou tão positivo, vocês podem corrigir. Olha só esse finalzinho. But I am improving. Eu estou melhorando. Eu entendo melhor do que eu falo, mas eu estou melhorando. Eu estou progredindo. E é legal que aqui também fala um pouquinho sobre the superiority, que a gente discutiu na aula passada, né? Outro exemplo que vocês também podem utilizar é My listening is better than my speaking. My listening is better than my speaking. Outra frase, I am at the intermediate level. Ou I am at the basic level. Então, está aí várias opções de respostas para essa pergunta. Beleza, agora vamos para o número 3. Acho que é o 3. Na real, não é nenhuma possibilidade de ser perguntado, é uma certeza. E olha que não é nenhuma pergunta, né?
Tell me something about yourself. Tell me about yourself. Who are you? Essas perguntas, logicamente, geram identidade e, claro, que é uma pergunta muito pessoal. Mas, mesmo assim, ainda há um caminho que dá para seguir e falar sobre você com um vocabulário, ó. I am communicative, I am a fast learner, I am positive. Bom, é importante que vocês não mintam sobre vocês mesmos, claro, mas eu também deixarei disponibilizado um link que tem aí uma lista de características, de adjetivos positivos que vocês podem se identificar e usar para praticar aí essa resposta. Que mais? Fala as coisas boas? Acabou? Não. Se eu, como entrevistador, pergunto, hey, so tell me about yourself, eu vou querer saber mais. E aí, o que você pode falar? Nesse caso, é sempre interessante linkar atividades nas quais vocês gostem e acabem demonstrando habilidades que vocês tenham. Como, por exemplo, I like to learn new things. Interessante a parte da gramatical dessa frase é que quando a gente usa, nesse caso, o verbo like, e a gente vai linkar com outro verbo, é interessante colocar a preposição to entre elas. Como, por exemplo, I like to learn new things, I like to read, I like to be very focused in these situations. Então tá aí uma regrinha gramatical interessante. E uma maneira legal de se utilizar o que eu disse em algumas outras frases são como no exemplo a seguir. I like to play guitar. É também possível utilizar outro verbo que não seja like, como por exemplo, love. I love to travel. I love to drive. E nem sempre é só o verbo like ou love que dá para utilizar para a gente dar uma mudada aí nessas frases. É possível também inserir alguns advérbios de frequência. Bom, advérbios de frequência são as palavras que indicam a frequência de tal situação. Como por exemplo, 1. I always prefer to walk. 2. Sometimes I like to watch documentaries. 3. I never need to set my alarm. My body always wakes up at 7. KKKKK. Queria, mas esse não sou eu. Mas, beleza. 4. Normally in the morning, I like to stretch. 5. I like to organize my whole week so I am never late. E para caso vocês queiram complementar com as coisas que vocês sabem, vocês podem utilizar a frase I know how. Como por exemplo, I know how to drive, I know how to use the computer very well, I know how to edit. Então essa pergunta é muito importante e reveladora, porque vocês têm a oportunidade de mostrar a melhor versão de quem vocês são. Mas há também várias outras perguntas. Então vamos lá, número 4. What are your hobbies? Pô, pior que essa é mais comum do que a gente pensa, né? Não, mas só que essa pergunta, ela meio que o que? É uma pegadinha, é uma pegadinha. Porque dentro dela dá pra perceber como você é de acordo com o que você gosta de fazer. Por exemplo, se você responder I really like to play soccer, já dá a entender que você gosta ou pelo menos lida com o trabalho em equipe. I like to read. Você é uma pessoa bem concentrada, que trabalha com concentração, ou que lida bem com concentração. I have many plans já significa que você tem uma certa responsabilidade. Então assim, mesmo que você goste de balada, não tem problema gostar de balada, claro. Mas é importante que a gente sempre mostre a melhor parte de nós. Nossa, ficou parecendo que pra balada é ruim, né? Tá, o que eu quis dizer é que é importante a gente mostrar características que casem com o nosso objetivo. Fechou? Deu pra entender? Recentemente eu ouvi falar essa palavra num filme, eu acho que é interessante que vocês saibam. Eu ouvia uma pessoa perguntar sobre trabalho para outra utilizando a palavra background. Então na seguinte pergunta, what is your professional background?
What is your work background? A pessoa está se referindo ao seu histórico, ao seu currículo profissional, digamos assim. Onde você trabalhou, para quais empresas você trabalhou, por quanto tempo, quais foram as suas funções, enfim, é dedicado a essa base de profissão, né? Mas nada impede que alguém te pergunte, nesse caso o entrevistador pergunte, what is your work experience? Também pode ser perguntado, what is your study experience? What is your study background? Que aí a pessoa está se referindo à sua experiência em relação aos seus estudos, onde você estudou, o que você estudou, por quanto tempo. Beleza? Então vamos às respostas. Então, se referindo aí à parte dos estudos, quando você quer dizer que você é graduado em certa área, você pode responder I am graduated in. E aí vai o seu curso. I am graduated in journalism, I am graduated in economics, I am graduated in business, por exemplo. Agora, quando você está se referindo a de onde você se formou, né, que traz quesito origem, a preposição utilizada é from. I am graduated from Unespar. I am graduated from... E o nome de outra instituição. Agora, voltando lá à parte profissional, quando nós nos referimos à experiência, experience, existe aí um vocabulário bem apropriado para utilizar. Chega um momento na vida de todo professor que a gente vai ter que falar dele. Present Perfect. Calma, gente, eu sei que eu dei uma exagerada, mas na real o Present Perfect ele é bem simplesinho. Bom, em termos matemáticos é tipo aprender a conta de divisão, sabe? Pra gente aprender a conta de divisão, que é bem fácil, a gente precisa estar com algumas partes bem estruturadas em mente, como a soma e a subtração. Então, no inglês é meio que a mesma coisa. Para entender certinho um tempo verbal, a explicação sobre algum tempo, é preciso ter dominado os outros tempos. Então, meio que o present perfect é isso. As pessoas que normalmente têm dificuldade é porque provavelmente alguma base não está bem estruturada. Mas eu juro que eu vou explicar de uma maneira bem facinho que geral vai entender, beleza? Então vamos lá. Bom, então tá. Primeiro a gente precisa imaginar uma linha. Isso, essa linha é o tempo, tá? E nessa linha tem o futuro, o presente e o passado. Eu já fiz isso e expliquei uma aula relacionada a isso lá no primeiro semestre, lá na unidade gramatical. Se vocês correrem um pouquinho lá para baixo na timeline, vocês encontram. Mas caso vocês precisem, é só me avisar que eu reposto. Enfim, voltando aqui. O protagonista hoje vai ser o past, ou simple past. Se liguem só nessas frases. In 2011, I worked as a receptionist. I made all the copies on my office last week. Yesterday, I sent too many emails. Surprisingly, on September, the company grew up. Bom, além de que todas essas frases estão no passado, o que mais elas têm em comum? E aí, alguém adivinhou? Bom, todas as frases no passado estão com uma data ou um jogo de palavras que especifica exatamente quando isso aconteceu. Na primeira frase, por exemplo, in 2011, I worked as a receptionist. Ou seja, o jogo de palavras que especifica a situação está aqui, ó, in 2011. A segunda frase lá, I made all the copies on my office last week. Onde que está aqui? Last week. Yesterday I sent too many emails. Yesterday. Surprisingly, on September, the company grew up. E aqui está on September. Essas frases só são simple past, só estão no tempo verbal, simple past, por causa dessas especificações. Caso a gente as retire, bom, e aí começa o rolê. Beleza, tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos forcar.
Por cá. Tá, enfim. Vamos focar aqui nessa primeira frase. In 2011, I worked as a receptionist. Que significa que em 2011 eu trabalhei como um recepcionista. Bom, nessa frase a gente consegue perceber que a sentença está no passado, por quê? Bom, porque o verbo está conjugado no passado. Estão vendo aqui, ó, ed, ou seja, o verbo está no passado. Agora, se eu for procurar o jogo de palavras que está aqui, que indica que esse é um passado específico, nós conseguimos localizar logo no início da frase in 2011. Se é isso que faz com que essa frase seja simple past, esteja no passado simples, eu posso removê-la, tirá-la e transformá-la numa frase de present perfect. Como é que eu faço isso? Bom, antes do verbo eu utilizo o auxiliar I have. Então a frase no present perfect se torna I have worked as a receptionist. Pronto. Só isso? Então, na verdade não. Saca só. Então, para construir uma frase no present perfect, a gente tem que ter acesso aos verbos no particípio ou participle. O que, teacher? Bom, pera, lembra que lá quando eu comentei sobre as formas do verbo no passado, se eram irregulares ou regulares, vocês tinham que ter acesso a uma lista e ver em qual tempo verbal, como que era essa frase no passado, se era regular ou irregular, enfim, teve toda essa aula com esse rolê e isso aqui é parecido. Bom, lembram lá que existem os verbos regulares e os verbos irregulares? Uma lembrança aqui rapidinho, tá? Um mini flashback aqui rapidinho. Os verbos regulares, quando se transformam ou quando estão conjugados no passado, a gente adiciona o ed. E ele fica tanto dessa forma no simple past como também no particípio, ou seja, no participle. Já os verbos irregulares, eles não são tão simples a ponto de adicionar ed no final para transformá-lo no passado. Ele é mais complexo, por isso há necessidade de ter uma lista, porque vocês não necessariamente precisam ficar ali estudando e decorando. Não, vocês precisam somente ter acesso a essa lista para saber como utilizar o verbo nessa situação. Pois então, os verbos irregulares também trocam, também mudam quando eles são utilizados no particípio. Pô, teacher, mas aqui, I have worked as a receptionist. Worked está no particípio? Sim, é que a gente não consegue ver a diferença entre o particípio e o simple past porque ele é um verbo regular, ou seja, termina com ed. Mas se o verbo for irregular, como por exemplo, vamos pegar essa última frase que eu utilizei como exemplo. Surprisingly, on September, the company grew up. Bom, eu vou utilizar esse jogo de palavras que indica que essa frase está num passado específico, ou seja, on September. Surprisingly, the company... agora eu tenho que trocar porque essa frase não está mais no passado específico. Bom, eu utilizaria have? Na verdade não, porque estou falando sobre the company. The company não é uma pessoa, é it. Então, para it, eu utilizo has. Bom, vamos lá. Surprisingly, the company has... Bom, gente, agora eu preciso ver esse verbo aqui, grew. Bom, grew é o passado do verbo grow, que significa crescer. Mas qual que eu uso aqui? Bom, na verdade eu tenho que utilizar o particípio, ou seja, o participle desse verbo. Qual que é o participle do verbo grow, teacher? Então, eu disponibilizei uma lista com os verbos regulares e a categoria dos verbos no particípio. Mas aqui, grow, grew, o particípio é grown, com um N no final. Grown. Então essa frase no present perfect ficaria: Surprisingly, the company has grown up. Ou seja,
Tanto com September ou sem September, a frase está no passado. Porém, em uma delas, eu consigo especificar o verbo e a situação. Em outras, o tempo não é tão importante. Porém, quando não é, eu preciso conjugar o verbo corretamente no particípio. Beleza, só para fechar então, vamos conjugar outras frases que eu apresentei? Bom, a segunda frase era I made all the copies on my office last week. Bom, as palavras que indicam um passado específico aqui nessa frase são last week. Então, se eu retirá-las da frase, eu fico com I have made all the copies on my office last week. Bom, made é o passado do verbo make. E no particípio, ele também se escreve e se pronuncia made. Próxima frase. Yesterday I sent too many emails. Bom, a palavra que indica que o meu passado específico é yesterday, então eu irei removê-lo. I have sent too many emails. Bom, sent é o passado do verbo send, com D, que no Simple Past sofre essa modificação do D pelo T. Porém, no particípio ele também é a mesma coisa. Então, eu posso somente utilizar I have sent too many emails. Bom, gente, mais explicações e mais detalhes sobre isso eu deixarei links na descrição que falam sobre esses tópicos, beleza? Mas eu acho que até então é isso. Por hoje chega. Então é isso, acho, né? Então é isso. Mentira, tem atividade. Achou que eu esqueceu, né? Então tá, gente. Vocês vão selecionar 3 dessas perguntas que eu coloquei aí no vídeo. Eu esqueci quantas que eu fiz, mas vou colocar aqui depois que eu editar. Vocês vão selecionar 3 dessas perguntas e vocês vão respondê-las na próxima aula. É essa atividade, bem simples. Em inglês? Sim, em inglês. Perguntas no Whats e aí é nóis, tá? Bye!